Boa tarde, pessoal. Desculpa qualquer coisa aqui, tem um vizinho aqui que está escutando um som alto. Se sair o som aí, eu peço desculpa para vocês, tá? Gente, hoje estava programado a gente fazer a vista de prova, só que alguns alunos me pediram para a gente trabalhar esse exercício aqui para dar alguma luz para vocês, para encaminhar a resolução dele, tá? Aqui a gente tem um processo aqui de múltiplas unidades. Ele me apresentou um fluxograma aqui, de certa forma, incompleto, tá? Aqui é o seguinte, ele fala, um fluxograma simplificado para a fabricação de açúcar é apresentado na figura abaixo. Então tem aqui a entrada aqui, a cana, e a grande saída aqui de açúcar e água, certo? Então, basicamente, entra a cana, tirar a polpa, produzir açúcar e extrair na água, certo? Então, tirar a polpa e tirar a água para sobrar o açúcar. E aí ele fala que essa cana de açúcar é alimentada em um moinho, primeira etapa, onde o xarope é espremido e o bagaço resultante contém 80% de massa em polpa. 80% de massa em polpa. Provavelmente tem água e tem açúcar também nesse bagaço, né? Tem um resíduo aqui que vai sair junto, vai ficar um pouquinho de água, vai ficar um pouquinho de açúcar nessa corrente de saída, certo? O xarope, que é o primeiro produto desse, que ele chamou de E, ele fala que contém pedaço de polpa que é alimentado em uma peneira. Então aqui tem 13% de açúcar, 14% de polpa e o restante, né? Se a gente tem 27%, os outros 73% só pode ser de água. Então essas informações que eu estou falando para vocês, que aqui também tem açúcar e tem água, depois eu vou mostrar isso tudo no fluxograma mais completo, certo? Então ele fala que contém pedaço de polpa finalmente dividido, é alimentado em uma peneira. Então a gente tem uma nova operação unitária, que remove toda a polpa, ou seja, aqui é a última etapa que a gente vai observar a presença de polpa, certo? Será que aqui também tem açúcar e água? Sim, né, gente? Tem açúcar e água, vai ter um resíduo que vai sair junto aqui também nessa corrente G. E aí ele fala que produz um xarope límpido, que eles chamam de H. Esse xarope límpido tem 15% de açúcar. Os outros 85%, aqui já é água. Então, nessas duas primeiras etapas, a gente tem 3 espécies, né? Açúcar, polpa e água, nessas duas operações unitárias. Na terceira operação unitária, a gente já tem o quê? Açúcar e água, certo? E aí, depois disso, ele fala assim que esse xarope tem 15% de açúcar, 85% de água. O evaporador prepara um xarope pesado, ou seja, concentra o xarope, concentra a solução de açúcar e água, né? E o cristalizador produz 1000 libras por hora de cristais de açúcar. Então aqui a gente só tem açúcar, o evaporador retira que a gente só tem água, o cristalizador também retira água. Então, gente, ó, aqui é o xarope leve, evapora, concentra o açúcar. Ele tinha 15%, agora tem 40% de açúcar. E a quantidade de água? 60%. Essas informações, gente, essas informações são complementares, a gente tem que saber pela lógica, tá? E aí, a organização do fluxograma é um fluxograma bem completo. Eu já deixei ele organizado para vocês, e aqui vem as perguntas de A a E. Essas perguntas estão organizadas aí mais ou menos na ordem da resolução, que tem que ser feita mesmo, tá? Mas vamos esquecer essas perguntas e vamos discutir o balanço de massa. Aqui eu já coloquei, ó, todos os dados azuis, em azul, estavam no enunciado do fluxograma. Os dados em vermelho foram acrescentados, né, durante a interpretação. Essa interpretação que eu fiz junto com vocês, ó. Então aqui, aquela quantidade que eu falei que tem açúcar e água no bagaço. Nesse sólido também tem açúcar e água, certo? Naquela última retirada da parte sólida, né, da polpa, a última parte que sai a polpa. E as outras informações, ó, em vermelho eu fui complementando, 73% de água, 85% de água, aqui 60% de água, certo? Aqui, como só tem água, a gente não precisa colocar que é 100% água, coloquei entre parênteses para ressaltar isso. E aqui também só tem açúcar, certo?
Então, o fluxograma aqui está todo informado para facilitar a resolução. E notem que lá no problema ele me deu um fluxograma com caixa embaixo, caixa em cima. Eu prefiro, gente, para fazer a resolução de balanço de massa, eu prefiro colocar essas caixinhas de forma linear, me facilita na hora de fazer o desenho e na hora de organizar. A gente estava acostumado a fazer balanço de massa para uma unidade apenas. Aqui, com múltiplas unidades, a organização, gente, vai ser a chave para fazer uma resolução com sucesso aí do problema, certo? Então, vocês vão ver que eu vou me preocupar muito com a organização desse tipo de balanço de massa com mais de uma unidade, ou seja, balanço de massa com múltiplas unidades, certo? Como vocês ainda não estão acostumados, a dúvida que surgia é falar, por onde eu começo? Esse balanço é possível e tal, né? Aí, gente, tem uma outra questão aqui que a gente tem que lembrar, né? Que eu esqueci de falar aqui antes de ressaltar para essa resolução, que é o seguinte: a gente tem que lembrar que a soma desses componentes aqui é 100%, né? De uma mistura. Quando eu faço isso, eu posso trabalhar com uma incógnita a menos. Então, notem aqui que nessa corrente a gente tem a incógnita MF, X1 e Y1. Se a gente falar que X1 mais Y1 mais 0,8, tudo isso tem que ser igual a 100%, eu posso tirar Y1 e falar que Y1 é 1 menos 0,8, certo? 1 menos 0,8 menos X1, certo? 1 menos 0,8, vocês já sabem que é 0,2 menos X1. Quando eu faço isso, em vez da gente ter duas incógnitas, eu vou ter só uma, eu vou ter só X1. Então, X1 de açúcar e 0,2 menos X1 de água, certo? Então, trabalhando dessa forma facilita muito na hora de fazer a análise de grau de liberdade. Eu vou mostrar aqui para vocês a dica, como que é feito esse tipo de análise, né? A gente tem que olhar operação unitária uma por uma, ou processo unitário, se for um processo com reação, nesse caso não é com reação química, só transformações físicas, né? Então aqui, a primeira etapa aqui que eu ressaltei aqui, tracejei aqui de verde, para ficar mais organizado na hora de a gente fazer essa discussão, é o moinho. E aí você tem que pensar assim, gente, no moinho tem quantas correntes de entrada? Você observa que no moinho só entra cana, uma de entrada e duas correntes de saída. Nessa corrente de entrada eu não conheço MD, nessa corrente de saída eu não conheço MF, lembrando que eu não vou considerar Y como incógnita. Não conheço MF, não conheço X1. E não conheço aqui na corrente de saída o ME. A composição do xarope, a gente conhece a composição desse xarope, né? Então, isso é muito importante da gente já estar interpretando, né? Etapa por etapa, fazer isso com calma, de forma organizada. Na peneira, vamos observar aqui a peneira, uma corrente de entrada, duas correntes de saída. Então, vocês vão ver, ó, uma de entrada, duas de saída, uma de entrada, duas de saída, uma de entrada, duas de saída. Então, todo esse processo ele é dessa forma. Entra uma corrente, sai uma de resíduo e sai uma de produto, certo? Então, vamos ver aqui, ó, na peneira eu não conheço o ME, não conheço o MG, não conheço, aqui também eu vou usar a mesma lógica, né? Não conheço só o X2. O Y2 eu posso escrever em função de X2. Aqui é a corrente de saída, então se a gente for fazer uma discussão aqui por partes, eu tenho que considerar o moinho, a peneira, o evaporador, o cristalizador, certo? E a gente não pode esquecer também de encarar o processo todo como se fosse uma operação apenas. Então, são as fronteiras do processo. Olha só, eu fiz essa fronteira aqui de vermelho e eu chamei de sistema global, o processo como um todo. Se a gente encarar esse processo como um todo, essa caixinha vermelha, desconsiderar tudo que está dentro do processo, só nas fronteiras dele, eu tenho uma corrente de entrada, que é MD, de saída, 1, 2, 3, 4, 5 correntes de saída, certo? E aí a gente vai ter que fazer a análise de grau de liberdade, porque imagina que eu começo aqui para o sistema global e tem um trabalho à toa. Trabalho de enxugar gelo, né? Como a gente comentou na aula passada.
não, né? Então a gente não vai começar esse processo ao acaso. A gente vai começar a fazer o balanço de massa de forma lógica. E é a análise de grau de liberdade que a gente discutiu nas últimas aulas. Então, primeiro que eu vou fazer aqui do sistema global para a gente ter uma noção, né? Aqui são 5 correntes de saída e uma de entrada apenas. Se a gente for contar quantas incógnitas a gente tem no sistema global, ó, uma nessa corrente de entrada, MD, nessa corrente de saída eu não conheço MF e X1. Então, ressaltando, eu não vou considerar Y como uma incógnita, justamente pelo que a gente falou anteriormente. Nessa outra etapa, eu não conheço o MG, não considerei aqui o MG, então o que eu não considerar aqui eu vou corrigir junto com vocês, tá? Então aqui, ó, o MG eu também não conheço, certo? X2 também não. No evaporador aqui, ó, desculpa, gente, a gente está fazendo o sistema global, né? Então, nessa corrente eu não conheço MD, nessa não conheço MF e X1. Nessa eu não conheço MG e X2, MG e X2. Nessa só tem água, não conheço essa massa de água. Nessa só tem água também, ML. Então, olha aqui, eu coloquei MJ e ML. Nessa eu conheço. Então, aqui não tem incógnita. Então, vamos contar quantas incógnitas que foram no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu coloquei 6, deixa eu riscar. São 7 incógnitas. Quantas equações é possível a gente trabalhar para esse sistema global? Quantas espécies que tem? A gente tem açúcar, tem água e tem polpa. 3 espécies dá para escrever 3 balanços independentes. Então a gente tem 3 balanços, 7 menos 3, o grau de liberdade vale 4. Então, não dá para a gente resolver o balanço de massa começando com o sistema global. Então, olha só a organização que a gente tem que fazer. Discutir uma unidade dessa, né? Lembrando que o sistema global ele pode ser considerado como uma unidade, como uma operação, certo? Discutir uma por uma, onde o grau de liberdade der 0 é onde a gente vai começar a resolução. Ah, e se der 3, lugar que der 0? Pode ser os 3, tanto faz, né? Então aqui eu puxei aqui uma tabelinha. Vamos fazer discussão para o moinho. No moinho a gente não conhece o MD. Ó, anotei o MD. A gente não conhece MF, não conhece X1 e não conhece ME. 4 incógnitas. Equações. São 3 espécies. Quais que são essas espécies? Açúcar, água e polpa. 3 balanços de massa que são possíveis de serem escritos. Então, 4 incógnita menos 3 equação, grau de liberdade 1. Não dá para resolver o moinho também. Para a peneira, vamos contar as equações, as incógnitas, desculpa. ME, MG, X2 e MH. 4 incógnitas também. De novo, 3 equações, são 3 espécies, né? Açúcar, água e polpa, presente aqui na peneira. Então, grau de liberdade igual a 1, não dá para começar a resolver pela peneira também. Olha o evaporador. Às vezes de amarelinho fica ruim de enxergar, né? Mas olha só, no evaporador, na corrente de entrada MH a gente não conhece, anotei aqui MH. MJ também a gente não conhece, anotei ele. MK a gente não conhece também, o xarope pesado a gente não conhece essa massa. E aqui, quantas espécies que tem? Da peneira para trás a gente tinha 3 espécies, só que a polpa parou, a peneira tirou o resto da polpa. Ele fala que o total de polpa é removido na peneira, né? Então aqui a gente só tem 2 espécies. Quais são? Açúcar e água. Então depois da peneira a gente tem essa que é chamada de xarope, que basicamente é açúcar e água. São 2 espécies, apesar de ter só 3 incógnitas, o grau de liberdade também deu 1. Não dá para resolver para o evaporador. E se no cristalizador der 1 também? Aí, gente, o balanço é impossível de ser resolvido. Sem mais informações, não tem como resolver. Certo? Essa discussão, só a análise de grau de liberdade já permite a gente fazer. Mas vamos analisar para o cristalizador? Uma incógnita aqui na corrente de entrada, uma nessa corrente de saída. Então, são só 2 incógnitas. MK e ML. Certo? Então, gente,
Se são só duas incógnitas, duas equações, grau de liberdade igual a zero, é possível resolver pelo cristalizador. Então, nesse balanço de massa inteiro, só tem um jeito de você começar, que é resolver o balanço de massa para o cristalizador. Se você conseguir começar em qualquer outra parte, vai dar errado, certo? Então, o que você vai fazer? O primeiro balanço que você vai resolver vai ser para o cristalizador. Deixa eu pegar a caneta aqui. Quando você resolver para o cristalizador, quem que você deve encontrar? MK e ML. Quando você encontra essas duas incógnitas, você já conhece o MK agora, ele deixa de ser incógnita. E para o evaporador, passa a ser o grau de liberdade, passa a ser zero. Quando você resolver para o evaporador, você vai conhecer MH e MJ. Agora que você conhece MH e MJ, ó, se você conhece MH, o grau de liberdade da peneira passa a ser zero. Então, qual que é o roteiro de solução? Eu vou resolver para o sistema global, tem 4 incógnitas, 5 correntes de saída, 1 de entrada, é o mais difícil. Então, não vou resolver para o sistema global, vou fazer para quem? Cristalizador, evaporador, peneira e moinho. Quando você resolver esse balanço de massa aqui, ó, seguindo esse roteiro de solução, você vai encontrar todas as incógnitas possíveis. Aí você volta nas alternativas para ver o que ele está perguntando. Provavelmente vai ser em cima dessas incógnitas aí. E você responde em cima disso. Lembrando, gente, se atentem para isso. Ó, se você não se atentar que isso aqui é só água, isso aqui é só água, isso aqui é só açúcar, você não consegue resolver. Certo? Você tem que se atentar para isso. Você vai ver que um é mais fácil de fazer. Por exemplo, no cristalizador, se você fizer o balanço total, vai ficar assim, ó. MK é igual a ML mais 1000. Esse é o balanço total. Se você fizer para uma das espécies, açúcar ou água, você já vai achar uma incógnita. Aí você volta no total e acha outra. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Então, a gente vai começar com esse tipo de resolução agora. Vocês têm totais condições de entender isso e fazer esse tipo de resolução de balanço de massa. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde a todos. Bom feriado, bom fim de semana.